porque o inimigo mudou a estratégia. Isso é verdade. Porque hoje, assim, às vezes o inimigo nem toca na pessoa, mas ele toca em áreas da vida da pessoa. Ele toca no casamento. Às vezes não é a pessoa que está endemoniada. Quem está endemoniada é uma área da vida dela. Então, a pessoa tá com as finanças endemoniadas, ela tá com o casamento endemoniado, ela tá com a profissão endemoniada, ou seja, o inimigo tá tocando ali, segurando ali. Isso acontece muito. E a pessoa, ela não tá endemoniada, é uma pessoa sóbria, uma pessoa que tem discernimento das coisas, mas ela tem problemas em uma área da vida dela. Agora, uma outra coisa é porque falta autoridade. A igreja perdeu a autoridade nessa área. Essa é a verdade. E falta prática. Hoje parece que é pecado também você fazer um culto de libertação. Mas por que perdeu a autoridade? Porque muitas vezes as igrejas não estão praticando mais isso. Pode perceber. Hoje, se você faz um culto que você começa a repreender um demônio, tem gente que vai falar pra você. Aí, pastor, você está invocando muito demônio. Entende? Igual, eu fui dar um seminário para os jovens da nossa igreja. Da nossa igreja. E eu tenho um costume, eu sempre ministro na vida do povo, sabe? Essa questão de orar mesmo, às vezes impartir. Mas naquele dia eu falei assim: tira tudo as cadeiras, vamos orar. Ah, pra quê? Comecei a orar, aí começou a se manifestar demônio, começou. Então tem hora que a gente também tem que exercer isso. Hoje não se exerce tanto. Porque o dom que a pessoa carrega tá na pessoa, o dom é irrevogável. Então a pessoa precisa praticar também. É igual uma pessoa que tem o dom de cura. Como que ela vai curar alguém se ela não ora por ninguém? Fica difícil, né? Então a gente tem que orar pelas pessoas. Na medida que você vai ministrando, a gente tinha uma cultura. Quando eu cresci na igreja, a gente tinha cultura, né? A igreja tinha isso. Que fazia aquelas filas de oração. Então era muito comum. A gente começava a orar, tinha pum, tombava, caía endemoniado. Não tinha, nesse tempo ainda não tinha muito essa questão de cair no poder. As pessoas caíam muito mais endemoniadas. A igreja não tinha esse entendimento. Mas a gente praticava isso todos os cultos. E hoje não tem muito isso. Hoje não tem. E um dia o senhor falou pra mim, você tem que orar pelo povo. Faz um corredor aí de oração, ora. Nossa, foi mesmo. Comecei a orar pelo povo, o povo começou a ser ativado, começou a ser tocado, demônio começou a se manifestar. Então, quando eu digo falta autoridade, é no exercício. Tá faltando os pastores exercitar isso. Claro, vida de oração sempre, de jejum sempre, mas tá faltando exercitar isso de novo. Porque o dom tá ali, pastor. Ele é irrevogável. Então, Você precisa, né? precisa pôr em Precisa prática. pôr em prática isso, pôr em prática. Se colocar em prática, vai fluir, vai acontecer. Como você tem vários materiais e vários treinamentos que depois nós vamos poder se aprofundar nisso, né? Escolas, livros, é, com certeza pastores te procuram, né? Eu imagino que pastores te procuram para aprender, ser aluno. Muitos Tem, pastores. tem esses lideranças que te procuram, ou no modo geral, pela experiência da sua vida aí que você tem visto. Tem muitos pastores que precisam de libertação. Nossa, o que mais tem? Dá até medo de falar isso aqui, mas tudo bem. O que mais tem hoje é pastor. Autoridades, né? Pessoas que estão na igreja, mas existem aqueles que não se libertaram e pastoreiam, e existem aqueles que no meio do caminho abriram portas de legalidade. Então, infelizmente, isso é uma realidade comum. Às vezes, eu já orei por profeta que caiu endemoniado, pastores, pastora endemoniada. Aí você fala, mas como que pode isso? Legalidade. A pessoa tem uma legalidade ali que o inimigo entrou. Então, hoje precisa. Eu acho que a principal libertação que se precisa hoje não é nem do demônio, é do caráter. Eu acho que a maior libertação que os pastores, não todos, óbvio, tem muitos homens de Deus, mas de modo geral é caráter, né? Muitas vezes é lideranças que querem prejudicar você, que querem prejudicar a mim, que não quer ver o teu crescimento, que não quer ver você avançando. Então isso é triste para o evangelho. Então hoje a libertação é aquela lideranças que têm problemas gravíssimos na área sexual e muitas vezes não querem passar por um tratamento espiritual nessa área, às vezes financeiro, que é triste também um pastor ficar passando necessidade. Eu acho triste. Então, às vezes a pessoa precisa de uma cura, de uma restauração nessa área. Casamentos. Quantos pastores, líderes, que tá com problema no casamento?
e que precisam de uma ajuda. E assim, a gente não tá aqui condenando, pelo contrário. Então a gente faz muito esse trabalho de cura e libertação, inclusive com os pastores. De ajudar, de estar muitas vezes ali ministrando, porque é necessário também. É necessário. Então, eu peguei um caso de um pastor, sempre cito ele, porque eu acho que é um exemplo clássico, lá de Guarulhos, um amigo. Eu posso falar o caso dele porque ele me permite, ele é um ex-homossexual, mas ele, desse tamanhozinho assim, pequenininho. Aí ele tinha um problema, que o demônio tinha ato com ele toda noite. Toda Ato noite. sexual. Ato sexual. Com ele toda noite. E eu falei assim, aí ele veio, né? Tem gente que fala assim, mas como que pode isso, pastor? É uma realidade, infelizmente. E aí ele veio, a gente foi, fez um trabalho de mapeamento, entendeu o contexto de vida dele. Imagina, um ex-homossexual, e era um pastor casado, tinha filhinha, dirigia uma igreja, mas olha só a agravante. Tinha um demônio, ele poderia ficar quieto, era algo, era bastidor da vida dele, mas ele procurou ajuda. E a gente pôde ajudar, fez uma libertação com ele, aquele demônio nunca mais visitou ele. Quer dizer, fechou as portas, né? Tinha algumas portas ainda do passado, de situações que o inimigo entrou ali. Você vê, e foi liberto. Eu já peguei, vixe, casos de pastora que tava com problema, teve derrame facial. Aí eu fui orar por ela, se manifestou o demônio e era dirigente de ciclo de oração. E quando eu fui ministrar a vida dela, o Senhor falou assim para mim: são 7 espíritos, 7 enfermidades. Eu falei assim: ué, o que é isso? E aí o marido dela falou: nossa, eu lembrei, eu casei na Umbanda, a gente casou na Umbanda, colocaram 7 fitas no nosso braço. E o demônio fala assim: eu bebi daquela taça, eu comi aquilo é meu. E ela tinha recebido tudo aquilo da onde? Do dia do casamento da Umbanda. Fazer uma limpa. Então, assim, pessoas que estão na igreja, mas nunca também fizeram quebra de vínculos, que a gente fala. Não renunciaram. E eram pessoas que dirigiam igrejas. E tem muito, hein? E tem muito. E essas pessoas precisam. Porque aquela questão, né? Entregou a vida para Jesus, está tudo resolvido. Eu gostaria que fosse assim. Que entregou a vida para Jesus, começa um processo de cura e de restauração na vida da pessoa. E muitos não entendem isso. Hoje eu tenho que fazer algo que era para ter sido feito quando a pessoa se converteu. Aí a pessoa tá na igreja, ela não aguenta a pressão, porque o inimigo é assim, pastor, ele vai dando corda. Chega uma hora que ele puxa. E ó, tô cansado de ver gente de potencial, gente que era íntimo do Senhor e caído. E não é queda pequena, não, é queda grande. Por quê? Porque não entendeu isso, que tinha que ter fechado portas de legalidade. Como você fala nesse assunto, e você sabe que alguma parte da igreja não crê nisso, né? Não querer mesmo. E há muita crítica, perseguição, quando você coloca lá no seu Instagram ou no YouTube. Vai falando aí. Há uma perseguição, alguma crítica Não, nos podcasts que você participou. O pessoal concorda, discorda. Pastor, é assim, ó. Tem gente que vai me amar, tem gente que vai me odiar. Eu quero ficar com os que me amam. E os restantes, é assim, os haters que a gente fala, que às vezes critica. Mas a pessoa também, ela critica porque ela não entende. Eu nem ligo. Essa é a grande verdade. Que se eu for ficar vendo isso aí, eu já tive tanto problema na minha vida, como, né, de guerra espiritual, de batalha, que isso não é nada. Então isso não me atinge. Falei esses dias aí de uns assuntos aí, parto agendado, uns negócios. Meu Deus, o pessoal fica. Mas assim, tô acostumado. Mas no meu Instagram em si, vem muita gente que começa a aprender comigo. Entendeu? São poucos. Às vezes entra um outro, eu já falo assim, amiguinho, ó. Já sou bem curto e grosso. Não tenho um papa na língua nisso, não. Falo assim, ó, deixa eu te falar algo. Você tá entrando aqui pra aprender ou pra ficar falando besteira? Se não tá, por gentileza, se retire. Aí já, rapidinho a pessoa, com toda a educação. Porque tem pessoas que ela não quer aprender, ela quer julgar você, ficar te criticando, entendeu? Aí não adianta. Você tá no seu canal, no seu Instagram, e a pessoa te criticando, falando mal de você, não tem lógica, né? Eu falo assim, monta o seu canal, faz seu Instagram, faz sua live e fala o que você pensa. Acabou. Então eu não ligo. Assim, no sentido de. Tem vídeos aí que o pessoal faz os cortes que, imagina, é aquilo, né? Você é amado e odiado.
Mas o Senhor falou para mim, faz parte. E aquilo, aqueles que criticam acabam fazendo o quê? Olha só, um princípio espiritual. O crucificado, ele é exaltado, ele é elevado por quem o crucifica. Isso é um princípio espiritual. Crucificado. Ele é levantado por quem o crucifica. Entende? Então, aqueles que me crucificam, que falam mal de mim, na verdade eles estão me erguendo e me exaltando. É aquela famosa massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Então é isso. Quanto mais te criticarem, mais crucificarem você, o crucificado ele não tinha que ser levantado, erguido. E ele era crucificado por quem? Levantado por quem? Por quem estava crucificando ele. Então aqueles que me crucificam, continua, que eu gosto. Estão só me erguendo e me levantando. Essa é a verdade. É a mesma coisa para vocês que estão aqui assistindo. Quanto mais falarem mal de você, te criticarem, muitas vezes te atormentarem, significa que essas pessoas estão elevando você. Essa é a grande verdade.